Bom, boa tarde, aula de desenvolvimento web, então vou gravar a primeira aula aqui, vamos fazer uma revisão sobre o que tinha de conteúdo do material 2, e depois vamos para o material 3, tá? Então, aqui o material 2 tinha uma introdução, uma apresentação, na verdade, né, sobre o que seria a internet, né, o que significa www, quem foi que criou a internet, né, como surgiu o termo. Então, o ator principal aqui é o Tim Berners-Lee, que foi responsável por essa criação da internet e a distribuição da maior parte desses itens iniciais aqui, navegador, então ele que foi o cara na época, né? Então, só lembrando de uma parte de histórico que eu nem coloquei aqui, que a internet surgiu para comunicação, né? Então, era para comunicação na época de guerra, e aí depois eles abriram um pouquinho dela para que nós pudéssemos usar. E até hoje nós só temos uma parte, acesso a uma parte da internet. Tem uma parte da internet, a Dark Web, que é obscura, né? Só quem sabe acessar e que consegue informação lá, e por mais que o pessoal diga que tem mais coisa proibida lá, tem também polícia cuidando dessa dark web, tá? Então aí, o que nós vamos precisar aí para a internet, né? Para funcionar a internet, os navegadores, né? Para acessar a internet. Então, os navegadores, aqui tem uma introdução sobre o assunto dos navegadores. De novo aparece o Tim Berners-Lee, responsável pela criação aí do primeiro navegador, né? Das primeiras comunicações. Então, ele estava no meio. E aí, só para terminar essa revisão do material 2, nós tínhamos os tipos de navegadores. Então, eu não fiquei somente a parte de navegadores para computador. Eu coloquei também alguns que são usados para celular, que muita gente hoje em dia não utiliza um computador. Utiliza-se os dispositivos móveis, né? Um celular ou um tablet para acessar a internet. Então, aí o mais antigo aqui, né? Um dos mais usados antigamente era o Internet Explorer, da Microsoft, e nas versões mais atuais ele foi substituído pelo Edge. Tá? Então ele aparece que seria esse pezinho aqui, ele ficou parecido com os outros, né? Parecido com o globinho do Firefox ou o globinho do Chrome. Então ele modificou aí, eles também podem ser instalados em outras plataformas, mas ainda não tem uma aceitação muito boa, né? O outro que era bem usado foi o Mozilla, o Firefox da Mozilla, mas foi substituído pelo Chrome. Então, o Chrome do Google era um dos mais utilizados para computador, tá? Depois temos o Apple, né? O Safari da Apple. Temos o Opera, que foi criado também aí para utilização no Windows, para utilização nos Androids, nos dispositivos móveis, né? E aí tivemos, deixa eu ver aqui, eu coloquei para vocês o DuckDuckGo, que também aparece para Linux. Aí para os dispositivos móveis, o internet, o Samsung da internet, né? Também utilizado. Aparece o Vivaldi, que também é da Opera, tem uma versão para Android. E era isso aqui, só isso aqui do material 2, tá? Agora vamos para o material 3. Então, a nossa matéria é desenvolvimento web. E como eu falei para vocês na aula, é essa matéria que vai estar responsável aí, vamos dizer assim, vai ser o carro-chefe do segundo ano, que é o certificado que vocês vão tirar esse ano, de desenvolvedor de páginas da web. Tá? Então, junto com a disciplina de técnicas de programação, essa aqui vai ser a outra disciplina mais importante para vocês da base técnica. Então, essa web, só falando, explicando um pouco melhor, né, do que tinha no material 2, essa web, ela vai ter a utilização de links, né, os hipertextos. Então, quando a gente faz uma consulta no Google e aparece, por exemplo, esses linkzinhos aqui, ó, né, essas palavrinhas sublinhadas, né,
a gente chama de links, e elas formam o que na parte técnica a gente chama de hipertexto, né? Serve para fazer a integração entre um assunto ou outro, para não ficar muito extenso. Então, eu coloquei aqui no material dizendo que esses links aparecem aqui porque, por exemplo, não sei se vocês já abriram o Wikipédia, né? Quando abrem a Wikipédia, ela é uma, vamos dizer assim, como se fosse uma enciclopédia virtual, com construção coletiva, que a gente utiliza muitos esses links para fazer a explicação, a integração entre conteúdos, né? Então, eu deixei aqui para dizer para vocês que esse conteúdo não é da Wikipédia, e esses links aqui fazem parte agora do nosso conteúdo, tá? Então, eles vão aparecer no material da apostila, e para quem pegar impresso depois, vai ter, eu vou colocar o link base dele, né, embaixo para vocês acessarem, tá? Então, eu achei o material, né, que foi indicado lá pela base técnica, um material aqui da Mozilla. Então, quem tiver acesso e curiosidade, tiver a internet, quiser acessar e ir fazendo essas matérias ou ir olhando os detalhes que tem lá, pode ficar à vontade, tá? Então, tem o link, quando vocês clicarem aqui no primeiro, vocês vão ver o link, e vocês podem ir para a internet e fazer uso dessa ferramenta aí da Mozilla que disponibiliza essas informações. Então, eu peguei a parte de iniciando na internet, né, para começar a falar sobre a construção de uma página da web. Tá? Então, essa matéria aqui vai começar com uma introdução básica sobre o HTML, já apresentei a internet para vocês, CSS depois e JavaScript. E vai aparecer também um pouquinho daqui do que está aqui embaixo, né, instalando programas básicos. Né? Então, o que vocês precisariam para desenvolver uma página da web. Então, antigamente, a gente usava um programa chamado Front Page. Então, no começo lá do Windows, quando tinha o Windows, acho que 98, Windows 2000, né? Então, saiu esse programa da Microsoft que chamava Front Page. Então, ele tinha uma interface parecida com a do Word. Você podia escrever ou montar toda a sua estrutura de uma página na web, como se fosse um Word, e você clicava num botãozinho do lado, como a gente tem na visualização ali dos documentos, né, da página aqui do Explorer, e ele mostrava para vocês todo o código. Então, não era necessário saber o código para fazer uma edição de uma página da web, tá? E ele fornecia o código todo pronto para a gente. E aí é que foram surgindo os outros editores, né? Na verdade já tinha, né? Mas aí o que foi mais distribuído, mais conhecido foi esse, né? Aí hoje em dia os mais utilizados são esses aqui, ó, o Visual Studio, o Dreamweaver nem tanto, né? Tá aqui, mas nem tanto. O outro é o ASP.NET. Alguns desses têm uma distribuição, são online, você pode usar online, edita tudo online e fornece já seu material pronto, né? O único inconveniente é esse aqui que vocês estão vendo, né? Muitos desses materiais desses editores são em inglês, né? Por um lado, inconveniente, por outro, nem tanto, porque já vou dizer para vocês, a codificação é feita em inglês. Tá? A base da codificação é feita em inglês. Vocês vão aprender depois nas outras disciplinas ali. Por exemplo, para editar em C, em PHP, vocês vão ter que usar inglês na maioria dos termos. Tá? Então, pelo menos, se vocês não tiverem como instalar um desses aplicativos aqui, um editor de texto normal serve, pode ser até o bloco de notas, né, para vocês escreverem o código. A diferença desses editores é que eles vão, por exemplo, abrir e fechar as tags para vocês e conferir se está tudo certinho, se vocês não esqueceram nenhuma tag, não esqueceram de abrir e de fechar nada, tá? E eles têm o banco de dados, então vocês não precisariam saber todas as tags para escrever. Vocês poderiam iniciar com uma letra e ele complementa, ou ele faz a busca para vocês, e vocês buscam o que vocês precisam colocar lá das tags. A outra ferramenta que vocês vão precisar é um navegador da web. Então, escolham o que vocês mais gostam, para vocês fazerem a visualização do que vocês estão editando para a página da web. E vocês podem precisar de um editor gráfico, né? Então, aqui ele sugere o Paint,
Punch.net, qualquer Windows tem um Punch normal. O GIMP, normalmente, ele é do Linux, mas dá para a gente baixar e instalar. Quem conseguir ter um Photoshop, então, melhor ainda, né? Mas o Photoshop já é um pouquinho mais trabalhoso, né? Em preço também. Então, vamos lá. Como montar um site? Vou fazer só uma parte da explicação, senão não vai dar tempo. Aí depois eu faço na outra aula, né? A outra parte do vídeo. Então, vamos pegar só aqui essa parte de como montar um site em modo geral. Então, o que você vai precisar para montar um site? Então, aqui, se vocês acessarem o link, vocês vão ver mais informações lá fornecidas pela Mozilla. Então, eu peguei o principal, que eu vou cobrar para dentro dessa apostila. Eu não vou cobrar nada do que está por trás nesses links aqui. O que eu precisei, que estava dentro do link, eu já puxei a informação aqui para vocês. Então, ele pergunta para vocês aqui, como montar um site? Então, o principal é saber sobre o que será o seu site. Tá? Então, aqui ele fala sobre cachorro, sobre Nova York, sobre um jogo. Depois nós temos aqui, que informações você vai apresentar sobre o assunto? Então, tem que ter um título, tem que ter parágrafos, tem que ter as imagens. As imagens, normalmente, a gente não pode pegar imagens da internet sem referenciar. Então, se a gente vai usar uma imagem que não é nossa, a gente tem que pegar o link, a fonte e referenciar. Então, a maioria dos sites produzem as suas próprias imagens. E tem mais um item. Como será o seu site em termos simples, né? O que seria isso, né? Seria dizer qual seria a cor de fundo, quais seriam as fontes, qual seria o formato, quais páginas ele vai desencadear, ele vai ter home, ele vai ter outras páginas, ele vai ter cadastro, ele não vai ter cadastro, ele vai disponibilizar material, links para materiais. Então, se vocês vão precisar depois para quando for colocar ele no ar, publicar, né? Se vocês vão precisar pagar que tipo de espaço, de local para hospedar esse site de vocês. Então, tudo isso vai ser pensado mais ou menos nesse momento aqui, tá? E aí, eu vou encerrar aqui nessa parte aqui do lidando com arquivos, que vai para a informática básica, né? Lidando com arquivos, então, seria a base da organização da informação do computador. Então, essa imagem que eu peguei aqui, estava pronta lá na Mozilla, que eu peguei direto o material deles, então aparece aqui em inglês, né? Então, essa aqui seria a parte da pastinha amarela que vocês têm aqui do Windows, do explorador de arquivos. Ou se for no Linux, também ele tem uma pasta amarela para explorar arquivos. Então, lá dentro daquela pasta, vocês vão procurar um local, vão criar uma pasta para edição desse site de vocês. Então, essa pasta vai ser teste, projetos, web, site novo, vocês vão definir o nome que vocês acharem melhor. E dentro dessa pasta, vocês vão precisar pelo menos da pasta script e da pasta estilos, né? Então, aqui está em inglês, né? Então, scripts e styles. E de uma pasta imagens, tá? E aí, dependendo do que vocês forem criar mais de material para o site, vocês podem precisar de alguma outra pasta. E vocês vão colocar tudo dentro dessa pasta, porque na hora que for feita a edição, o arquivo index, que é a base dessa web que vocês vão criar, vai ser o que vai chamar todos os outros itens, ele vai chamar aqui por dentro. Se os arquivos estiverem espalhados, ele não vai encontrar. Tá? Então, essa aqui é a parte principal que vocês vão precisar. Deixa eu ver o que tinha mais aqui. Imagens, estilos e scripts. Então, seria isso. Aí, para a próxima aula, para o próximo vídeo, eu vou colocar a explicação de HTML básico, CSS e JavaScript. Então, nesse material, somente a base, tá? Então, só uma ideia geral. Nos outros bimestres, nós vamos trabalhar mais com esses itens, porque a ideia na disciplina será chegar até a construção da página de vocês, né? Então, montar um site de vocês, tá? Então, vamos precisar desses itens aqui. Bom, eu vou parar a gravação agora, terminando a aula de hoje, tá? Até mais.